Pessoal, boa noite, tudo tranquilo? Bom, hoje é quinta-feira, né? Aula de projeto de sistemas. Eu vou comentar sobre o ML, porque eu vou trabalhar com vocês aí ainda em análise de requisitos. Vou explicar, né, como é que se usa diagramas de caso de uso para ajudar na nossa modelagem. Então, aí, para fazer, né, o diagrama do caso de uso, é um diagrama UML. Então, eu vou explicar o ML aqui nessa aula, tá? Vou gravar mais 2 videozinhos explicando diagramas de classes, que eu já falei isso lá em orientação a objeto, mas vou explicar numa aula separada só sobre isso. E vou entrar em casos de uso, tá ok? Então, vamos lá. O que é o ML? Bom, vamos botar para compilar aqui, vai ser melhor para rodar. O que é o ML? O ML, né, a Unified Model Language, linguagem unificada de modelagem, é uma linguagem de notação, né? É um jeito de escrever, ilustrar, de comunicar. Não é um método de desenvolvimento, tá? Não é um modelo daqueles, né? A gente vai utilizar o ML para fazer o quê? Ilustrar, né? E melhorar, né, o nosso projeto. Lógico que eu vou compor, né, o meu projeto com o diagrama UML, mas como ele é, como é que eu vou falar com vocês? Pelo fato de ele ser gráfico, a forma como ele foi concebida permite que os envolvidos, né, no processo do desenvolvimento do software consigam aí enxergar uma coisa de forma mais fácil. Principalmente porque a gente sabe que é o seguinte, que quando se fala de desenvolvimento, né, igual a gente comentou na última aula aí, né, eu criei lá um exercício para vocês fazerem para mim requisitos, né, de dois projetos lá. E em um dos exercícios eu pedi o escopo do projeto. Então, se eu não estiver muito bem amparado para poder captar o que eu quero do meu cliente, né, dos meus, né, stakeholders, dos meus usuários, chaves lá, o que vai acontecer? Eu vou cair num problema de má especificação, né? Ou seja, o meu escopo pode estar mal definido. Ainda mais pelo fato, né, que a gente está começando agora. E então, quanto melhor eu comunicar, ilustrar, escrever o que eu quero fazer com o meu sistema para o usuário, né, e as pessoas envolvidas, não só o usuário, né, os envolvidos em geral, terem noção do que é o meu objetivo, né, o que eu estou querendo dizer, né, melhor. Então, ele surgiu da fusão de 3 grandes métodos, né, BOK, OMT e USE, né, que são os autores, né, esses caras aí. É uma linguagem não proprietária, ou seja, não tem dono, tá? E não é um método de desenvolvimento, tá, galera? É muito bacana porque ele é só para ajudar realmente na modelagem, ou seja, no projeto, para poder ilustrar melhor, comunicar melhor. Tem papel auxiliar a visualizar o desenho e a comunicação entre os objetos de um projeto de software, né? Embora o ML seja possível, como o ML seja possível representar o software através de modelos orientados a objetos, ela não demonstra que tipo de trabalho deve ser feito, ou seja, não possui um processo que define como o trabalho tem que ser desenvolvido. É só um diagrama, é um modelo. Lembram lá do modelo conceitual de banco de dados que nós vimos? É similar a isso aqui. É um diagrama que vai ajudar aos envolvidos, né, se orientarem durante o projeto aí do software aí, né? O objetivo então é descrever o que fazer, como fazer, quando fazer, porque deve ser feito, né? Agora, como vai ser a concepção lá no software de cima de codificação, né, de funções específicas, não é o caso dele por enquanto, tá joia? É necessária a elaboração completa de um dicionário de dados para descrever todas as entidades envolvidas, refinando com isso os requisitos funcionais do software. Então, assim, é na fase de requisito, né? Nós estamos nela falando sobre requisitos ainda, né? Que você vai utilizar, né? Isso com um pouco mais de detalhes, né? Desses diagramas aí, tá joia? Essa linguagem é expressa através de diagramas, né? Igual eu falo logo na frente aí. Cada diagrama é composto por elementos, né? Formas gráficas usadas para os desenhos, que possuem relação entre si, né?
Um diagrama pode complementar o outro, né? E realmente é assim que funciona a coisa, tá joia? Esses diagramas são divididos em dois grupos, estruturais e comportamentais. Bom, estruturais, a gente já viu um, né? A gente já viu alguns deles, né? Que é o diagrama de classe. Eu já falei lá em orientação a objeto, expliquei, né? Não cheguei a entrar em detalhes como que eu vou criar o diagrama de classes, mas já usei ele para representar uma classe lá na nossa programação e vou realmente agora trabalhar com ele aqui com vocês. Então, os estruturais, né? Eles falam da parte estática, né? As classes, né? Métodos, interfaces, namespaces, componentes, serviços, né? Que vão compor o software, beleza? Já, aqui são os diagramas de comportamentais, estruturais. De classe, de objeto. Depois, no caso de objeto, não vou entrar em detalhes, só de classe realmente, tá? Eu vou explicar, né, depois de componente, implementação, só dar um overview, mas não vou entrar em detalhe com relação a esses diagramas não, somente de classe, tá? Para trabalhar melhor aí, tá ok? E os comportamentais dizem respeito ao comportamento do sistema, ou seja, a parte dinâmica dele, né? Como que vai startar uma rotina, quem vai startar, quem vai fazer, quem vai responder aquela rotina, né? Ok? Então, como que funciona, né, o processo do negócio, né, do sistema. Ele não vai tratar, né, de tecnologia, vai tratar realmente de mapear, né, como que entra, como que tem que ser, como que se faz, né, e quem responde a tal coisa, tá joia? Então tem aí, ó, os casos de uso, né, use case, né, que em geral, né, são levantados, né, na análise de requisitos, né, e a gente vai trabalhar com eles logo em diante, né? Assim que explicar o diagrama de classes, a gente vai em use case. Máquina de estados, eu já até expliquei, já até comentei lá quando eu falei sobre enums, né? Na aula de orientação a objeto, tá? Vou até depois dar mais um overview sobre isso aqui. De atividades, é muito bacana, né? Atividades até é uma coisa interessante, eu posso até vir explicá-lo, né? Porque ele descreve o passo, né? Tipo um fluxograma das ações, né? Das atividades do sistema, no caso mais macro aí. Tá? O caso de uso é mais específico, né? E de interação, né? Sequência, de comunicação, de tempo, e assim por diante. Então tá aí os diagramas, né? Então os modelos, né? Que eu vou poder gerar e os diagramas que vão compor o modelo aí. Aí é o seguinte, o problema de deixando as coisas claras, o que quer dizer esse slide aqui, essa sequência de slides agora que eu vou falar? Muitos analistas aí, às vezes, na minha geração, quando eu, né, formei e comecei a trabalhar, tinha uma UML com uma forma não metodologia, forma de trabalho, que tudo que tinha ser modelado em UML. 100% do que era feito no seu projeto de software tinha que ser 100% feito na UML. E na realidade não é bem assim, tá? Um dos objetivos da UML é comunicar, né? É dar como é que fala? Uma visão mais ampla e facilitar a comunicação de quem está envolvido com o projeto, tá joia? Porque o maior problema do software hoje, né, na produção de software, isso não é desde hoje, da década passada, né, e vem de décadas anteriores aí, é na comunicação. Por que na comunicação? Olha um exemplo básico aí. João quer A. Explica à equipe algo parecido com B. Marcos entende que João quer C. E explica para a Cláudia que é para fazer D. Cláudia faz um D que mais parece um E. E entrega um meio E para João. E João queria um A. Né? Isso quando não se cobra A, B, C, D e E do cliente, né? Ou seja, se cobra um valor 10 vezes a mais do que era para ser cobrado realmente, porque faltou comunicação na hora de especificar escopo e também o que? Principalmente, né, os requisitos do software. Beleza? Aí a gente entra, né, nesse princípio de Pareto. O que é o princípio de Pareto? Existe uma regra, né, desse cara aí, Pareto, aí, uma teoria, que fala que 20% de trabalho correspondem a 80% de tudo que é
desenvolvido, de tudo que é feito, né? Ou seja, eu tenho 20% de ações para ter 80% de resultado. Então, o que quer dizer isso no contexto da OML? Cara, a OML ela tem hoje, né, na versão atual, que é 2.51, se eu não me engano, são 21 diagramas, né, que eu posso utilizá-los. Quer dizer o seguinte, que desses 21 diagramas, 6 diagramas atendem a 80% do que eu preciso. E para cada um dos 6, 20% dos recursos que cada diagrama oferece resolve 80% do que precisamos. Como assim, Juliano? O que quer dizer isso aí? Bom, quer dizer o seguinte, que eu tenho que fazer apenas o necessário. Não tem que ficar imaginando ou tem que ficar tentando simular coisas que poderiam. Não. Você vai colocar, você vai mapear, você vai modelar, você vai escrever o que realmente é necessário. Então, os caras antigamente tinham interesse de usar 100% de tudo, sendo que na realidade eu não preciso disso. Às vezes eu só preciso fazer o necessário. Então, por exemplo, no nosso projeto aqui agora, eu vou criar, né, um diagrama aí, no caso aí, de classe e um caso de uso. Talvez eu faça mais 2, 3 diagramas aí, vai dar 5, né? Ou seja, não tem que explicar, não tem que fazer tudo do OML, tá? Porque senão vai ficar muito maçante, muito demorado, vai perder tempo, desperdiçar recurso à toa. Numa engenharia civil, por exemplo, ou outra engenharia qualquer, tal recurso, né, poderia ser possível. Fazer 100% de tudo. 100% do conceitual, do arquitetural, 100%, né, do estrutural, 100% do elétrico, 100% do arquitetônico. Só que, em engenharia de software, como a gente tem como é que fala? A gente vai ter o princípio, né, do cone, né, da incerteza, ou do iceberg. Você vê só a pontinha, mas não vê o que está debaixo, né? Ou seja, a gente não consegue, no começo dessas entrevistas, desses levantamentos de requisitos, determinar o tamanho do escopo. Por isso que eu falo, o que é no escopo, lá no projeto? Para não tentar fazer coisa demais, não desperdiçar tempo com coisa que eu não tenho que me preocupar. E nem onerar a minha equipe, a minha mão de obra, nem também onerar o cliente, né? Para não ter o quê? Um custo-benefício para ambos os lados aí. Então, esse cone de incerteza, né? O que quer dizer isso aí? É que o escopo do projeto, ele começa de um jeito e não deveria mudar, mas muda. Por que muda? O software, ele vai sofrendo melhor interpretação, porque eu não sou, por exemplo, um especialista lá em banco, né? Na área de economia bancária, por exemplo. Eu não sou economista, não sou contador, eu sou analista de sistema. Se eu for desenvolver um sistema para bancos, por exemplo, até eu entender esse mundo, né, esse jargão bancário, a coisa vai começar a funilar, ou seja, igual um cone, né? Ou seja, eu começo largo, né, e vou afinando. Ou seja, eu vou chegando, né, eu vou estreitando a minha ponta do cone à medida que eu vou conhecendo, né, e vou especificando melhor os meus requisitos. Então, uns caras falam, Scrum é muito bom para trabalhar com isso. O que é Scrum? É uma metodologia ágil, né? Eu posso ligá-lo, né, a um método, por exemplo, modelo interativo, que a cada semana eu faço algumas entregas. Então, eu faço uma interatividade de um processo, né? Faço a semana uma coisa, tenho reuniões semanais e a cada nova reunião tem uma nova entrega. Então, eu tenho semanalmente falando, né, iterativo, né? Tenho pequenas entregas e nessas pequenas entregas eu vou detalhando melhor, né, os meus requisitos. Só que a gente tem que, nessa fase agora de requisitos, ter esse cuidado de levantar direitinho, de saber direitinho, para minimizar o impacto das incertezas. Ou seja, que o iceberg, né, o que está por debaixo da água, não venha a prejudicar, né, o nosso trabalho, não deixar ele oneroso, não deixar ele, né, passar do tempo, dos recursos, né, e assim por diante. Então,
20% resolve 80%. O foco deve ser em não ter desperdício. Foco na eficiência, na produtividade. Por isso que eu não vou explicar para vocês todos os diagramas aqui, porque eu não vou usar todos os diagramas na minha modelagem, do meu projeto aqui de software. Tá ok? Então, para que serve o ML? É passar uma mensagem de maneira padronizada, onde todos os receptores dessa mensagem entendem o padrão, né, usado. Tipo assim, entendeu o que é que eu desenho? Vamos desenhar no ML, né? Uma brincadeirinha, mas é verdade. Por exemplo, imagina que você está num ambiente aí, né, numa sala de reunião, com 3 pessoas de idiomas diferentes, né? Um japonês, um francês e um brasileiro, né? Aí, o francês quer pedir um café, por exemplo. Qual a forma mais fácil de pedir o café, sendo que nenhum deles fala o mesmo idioma, ou a mesma língua? É o cara desenhar, né, a xícara de café e falar, ó, né, desenhar e tentar fazer gestos. Ou seja, está desenhando a forma de comunicar. Então o ML serve para isso, né? É uma forma eficiente de explicar um cenário que às vezes é um tanto complexo e confuso para a gente, ok? Então vamos lá. Quando usar? Quando for necessário especificar o desejo do cliente que será materializado no software. Beleza. Quando membros de uma equipe precisam ter uma visão única e padronizada sobre algo, seja no contexto do escopo funcional, requisitos, histórias do usuário, modelos de processo, e não funcional, foco na arquitetura, estrutura dos sistemas e integrações. Comunicar para o mundo externo protocolos, contratos de interfaces do sistema, que devem ser consumidas por terceiros, ou ilustrar topologias, arquiteturas físicas ou lógicas. Bom, então galera, a gente vai parar por aqui. Eu vou na próxima aula, né, falar sobre diagrama de classes, que é um diagrama estrutural, e depois eu falo sobre o diagrama, né, os casos de usos, né, use cases, que é um diagrama comportamental. Beleza? Então, pessoal, Deus abençoe vocês e até a próxima aí, se Deus quiser.